Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos lendo o livro de Miqueias. Bora lá? A ti, Senhor, nós somos gratos porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos porque o Senhor é maravilhoso. Deus fiel, um Deus cuidador, um Deus rico em misericórdia. Louvado, exaltado, engrandecido seja teu nome, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que foi, que é e que há de vir. Nós te louvamos e exaltamos, porque o Senhor é bom. Sua misericórdia renova-se todas as manhãs sobre nossas vidas. A sua graça é derramada sobre nós todos os dias. Obrigado, Senhor, por tua fidelidade. Obrigado por tão grande amor. Toda honra e toda glória e todo louvor seja dados a ti, Senhor. Que o agir, o caminhar, todos os momentos da nossa vida seja para a honra e para a glória do teu nome. Seja para que as pessoas vejam o Senhor em nós, que sejamos como um espelho limpos que reflete a sua maravilhosa glória, a sua imagem, a sua presença, Pai, para que as pessoas possam ver o Senhor em nós e desejar tê-lo, assim como nós o temos, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Corrige a nosso caminhar, corrige a nossa jornada, para que possamos ser purificados dos nossos pecados e andarmos contigo, Senhor, lado a lado em santidade, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Vem com o teu reino sobre as nossas vidas, que possamos já desfrutar e viver do teu reino, como o Senhor mesmo disse, Pai. Que tudo seja para o louvor do teu nome, Senhor. Que possamos aprender a viver segundo a tua vontade e segundo o teu querer, Senhor. Te peço pela vida de cada um aqui presente, que o Senhor venha estar abençoando, derramando da sua graça, derramando da sua presença, derramando das suas bênçãos sobre as nossas vidas. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece os nossos desejos, o Senhor conhece onde devemos e queremos andar, Senhor. O Senhor também conhece as nossas lutas, as nossas dores, as nossas enfermidades. O Senhor tenha misericórdia de nós e derrame com o teu Espírito o dom de cura, de sabedoria, de discernimento, para a honra e para a glória do teu santo nome. Senhor, te peço pela nossa nação, que o Senhor venha estar despertando a sua igreja, que o Senhor venha estar derramando o avivamento que o Senhor tanto prometeu, que o Senhor venha estar manifestando o seu poder, a sua glória, a sua justiça sobre a nossa nação. Perdoa-nos, Pai, porque somos pecadores. Perdoa, Pai, essa nação que muitas vezes é idólatra e injusta, que persegue os seus filhos, Pai. Que a sua misericórdia e que a sua justiça nos alcance para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. Também te pedimos por Jerusalém, traga paz para aquele povo, que o Senhor traga paz para o Oriente Médio, que o Senhor traga consolo a todos aqueles que perderam seus entes queridos nesta guerra, que o Senhor venha estar transformando esse momento de conflito em paz, para que o seu nome seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado e para que as nações e os teus filhos estejam atentos aos sinais e comecem a perceber o início da volta do teu filho, para a honra e glória do teu santo nome. E que essas nações que hoje não conhecem e que lutam contra o Senhor,
que elas venham ter uma experiência sobrenatural do teu Espírito e que haja naquelas nações conversões de pessoas transformadas pelo teu Espírito e reconhecendo Yeshua como o Messias, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja exaltado em todas as nações. Pai, te peço, vem nesta manhã ministrar aos nossos corações, Espírito Santo, vem falar conosco através da tua palavra. Sabemos que o que estamos lendo é algo que já aconteceu, que tem um contexto histórico, mas também tem um contexto profético de algo que ainda há de acontecer. Que possamos estar com os nossos corações vazios e prontos para ser cheios da tua palavra, cheios da sua ministração, cheios, Pai, do teu poder e da tua glória, para que possamos transbordar e esse poder, essa sabedoria, todo esse conhecimento que estamos adquirindo possa alcançar outras pessoas, mas começa transformando as nossas vidas para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nos ensina a perdoar aqueles que nos ofendem, nos perseguem, que tentam nos destruir. Livra-nos, Senhor, de toda seta maligna, de todo mal planejado contra as nossas vidas e as vidas das nossas famílias, que possamos estar sempre cheios do teu Espírito, e Espírito vem e derrama dos seus dons, da sua sabedoria, do seu conhecimento, dons de profecia, discernimento, dons de fé, de cura, milagres, trabalho, serviço, mestre, pastoreio, tudo o que o Senhor tiver para nós. No momento que o Senhor desejar derramar, no momento que o Senhor desejar nos usar, eis-nos aqui, Senhor. Faça conforme a tua vontade e faça conforme o teu querer, para a honra e glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado e exaltado hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Vanderlei. Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia, bom dia. E a todos. Bom dia. Vamos lá, então. A gente está lendo o livro de Miqueias. E a gente já leu o capítulo 1, 2 e 3. E agora nós vamos para o capítulo 4. E agora ele inicia uma profecia sobre a salvação. Então ele estava trazendo juízo e julgamento sobre Israel e sobre Judá, por causa de seus pecados, por causa de seus governantes, e Deus estava derramando juízo sobre essas pessoas, mas também trazendo promessas para aqueles filhos obedientes e justos, que continuaram servindo e agradando ao Senhor. Mas as cidades, os templos, isso não teve jeito. Lembra que a gente leu em Joel que muitas vezes a terra ela é castigada para castigar ao homem. Então a gente vai continuar, capítulo 4. O meu tem um subtítulo. Esse esquema de subtítulo, lembre-se que a Bíblia original, a hebraica, a escrita original, ela não tem subtítulo, nem a Bíblia, nem o Novo Testamento também não há subtítulos. Esses subtítulos foram colocados depois para uma tradução, para que a gente possa ter muitas vezes um pequeno entendimento do que vai se falar. Mas nem todo subtítulo te dá essa compreensão, né? Como a gente percebeu ontem não, antes de ontem, que falava sobre advertências sobre os falsos profetas, nos deu um entendimento que a gente teve que discutir para entender sobre o que realmente estava falando, e que, na verdade, estava falando dos dois, né? Tanto do profeta como do falso. Então, o subtítulo ele serve muitas vezes para ajudar e muitas vezes atrapalha. Então, precisamos estar atentos e entender
Na Bíblia original não havia subtítulos, não há capítulos e não há versículos. É uma história narrada, certo? E aí, com o tempo avançado, foi colocado esses endereços, né, que a gente chama, que são os capítulos e os versículos, para uma melhor compreensão e uma busca mais rápida. Mas o original mesmo não tem essas coisas. Então vamos lá, capítulo 4, versículo 1. Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal entre os montes, e se levantará acima das colinas, e os povos a ele acorrerão. Vamos parar aqui. E a ele acorrerão. Então, o monte do Senhor. Então, aqui, por exemplo, a gente tem duas citações. Algo que aconteceu naquela época, onde o próprio Monte Sião, que é um monte que é considerado o Monte do Sião, as pessoas foram a ele, né, depois de todo... Quando eles voltam do exílio, no caso, né, depois de toda a destruição. E a gente pode colocar esse contexto também nos últimos dias realmente do Senhor, quando o Senhor estiver voltando. Onde a gente sabe, lendo Apocalipse, que a cidade celestial, ela virá como uma noiva adornada. Então, ela virá sobre a terra. E para quem não sabe, dentro da cidade celestial há o monte do Senhor. Então, dentro da cidade celestial há a cidade, há a praça, com a árvore da vida no meio. Isso tudo está na Bíblia. Há o templo, aonde o Senhor Jesus reinará e ficará lá. E há um monte chamado Sião. Lembra que a cidade celestial ela é chamada de Nova Jerusalém, e a cidade antiga, Jerusalém, chama-se Jerusalém, porque alguns teólogos acreditam que Davi teve uma visão da Nova Jerusalém, por isso colocou o nome de Jerusalém. Lembra-se que a cidade de Jerusalém se chamava... Alguns historiadores acreditam que é a mesma cidade de Salém, que era a cidade aonde estava Melquisedeque na época de Abraão. Então, e também Davi visualizou o Monte Santo do Senhor, assim como a gente vê em Salmos, quando ele fala que Davi, em seus louvores, fala: eu desejo habitar no seu templo. Mas lembra-se que naquela época o Senhor não tinha templo. Então significa que Davi visualizou o templo do Senhor na cidade celestial. Assim como eu acredito que Abraão também visualizou essa cidade pelo fato dele passar a vida toda perseguindo a isso. E nunca ter construído casas e sempre vivendo em tendas. Então, a cidade celestial há um monte. Por isso que ela tem... tanto o seu comprimento quanto a sua altura são parecidos. Muitas vezes, quando a gente procura, a gente vê o desenho de um cubo, né? Chega a ser até estranho aquilo. Mas, na verdade, os muros têm uma altura e a cidade tem outra. Não é que ela é um cubo, é porque essa altura é o topo do monte. A parte mais alta, aonde o próprio Deus habitará. Então, nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido. Então, é como se nos últimos dias a cidade celestial fosse estabelecida no meio de nós. Aonde? Não sei. Se ela vai realmente estar na terra ou se ela vai estar flutuando acima de nós, também não sei. A Bíblia não relata. Eu acredito que ela realmente descerá sobre a terra. E será ali o reino do Senhor. Versículo 2. Muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará
os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas, pois a lei virá de Sião. A palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos os povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá a espada contra a outra, e não perderão mais a guerra. E não aprenderão mais a guerra. Então, lembra quando eu falei lá em Joel, também tem uma ideia sobre isso. Aqui a gente está tendo uma ideia, para quem já estudou sobre milênio, uma ideia sobre o pré-milenismo, que traz essa visão de que o templo do Senhor é colocado sobre a terra, onde Jesus reinará ali em Jerusalém também. Lembra-se que isso aqui são sombras de coisas que aconteceram, de coisas que estão acontecendo e de coisas que vão acontecer. Então, para aquele que acredita no milênio histórico, onde será literalmente 1000 anos com Jesus reinando na terra, com os seus santos com o corpo glorificado e com pessoas ainda sem corpo glorificado, entende que aquele versículo de Mateus 25, onde o Senhor sentado no trono em Jerusalém, todas as nações virão até ele e ele separará os bodes das ovelhas, e ali as pessoas então adorarão ao Senhor, umas serão castigadas e as outras adorarão ao Senhor. Então, aqui ele está falando, se a gente for trazer para dentro deste contexto, e não para dentro do contexto histórico, né? Vamos trazer para dentro do contexto milenar, das pessoas que ainda sobreviveram a toda a tribulação e estão com o seu corpo físico indo até o Senhor para adorá-lo e aprender sobre a sua palavra. Então, para quem é pré-milenista e tem essa ideia do milênio literal, essas coisas acontecerão dessa forma. Aqui também está acontecendo, dentro do contexto histórico, que outras nações também, a palavra, o Senhor está ensinando que outras nações também irão até Jerusalém para aprender sobre o Deus vivo. E é interessante que me veio à memória aqui agora, por exemplo, isso tem na Bíblia também, no Novo Testamento, e eu estava assistindo The Chosen, veio sobre isso, quando Jesus comenta com os seus discípulos que as nações, no caso, os gentios, também viriam para as festas judaicas em Jerusalém. Então, é para a gente entender uma coisa, que quando Jesus reinar, lembra-se que o nosso rei será judeu. Nós somos cristãos, nossa fé é judaica cristã. A gente, hoje, infelizmente, somos mais cristãos romanos do que judeus. Mas essa cultura está começando a mudar. Precisamos prestar atenção de quem realmente somos e de quem Jesus Cristo foi e quem Jesus Cristo é. Jesus é judeu, seu reinado será em Jerusalém. Então, a nossa fé ela é judaica cristã. E a palavra fala que as festas que os judeus comemoram não cessará. Então, a palavra fala que todas as nações irão até Jerusalém para comemorar as festas. E ali, naquela mensagem, é bem interessante que eles falam, mas não caberá a todo mundo. E Jesus deixa bem claro assim, que será outro tempo, de outra maneira, de outra forma, em outro lugar. Então, as pessoas adorarão ao Senhor e buscarão as suas palavras, a sua verdade, a sua lei, tanto no Monte Sião como em Jerusalém. E o Senhor promete, então, que nesse período não haverá mais guerra, não haverá mais nação contra nação. As armas se tornarão instrumentos de trabalho.
para cultivar a terra. Versículo 4. Todo homem poderá sentar-se debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira, e ninguém o incomodará. Pois assim falou o Senhor dos Exércitos. Pois todas as nações andam, cada uma em nome de seus deuses, mas nós andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus, para todo o sempre. Então ele está fazendo uma comparação das nações que hoje e daquela época andavam em nome de deuses, mas todo aquele que crê no Senhor andará no nome dele para todo o sempre. E quando ele estabelecer o seu reino, então não haverá mais outros deuses, né? Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Andaremos com ele e estaremos tranquilamente vivendo na sua presença. O plano do Senhor. Lembre-se, vocês podem me interromper, tá? Fiquem à vontade. Naquele dia, versículo 6, declara o Senhor: ajuntarei os que tropeçam e reunirei os dispersos. Então, ajuntarei os que tropeçam e reunirei os dispersos, aqueles a quem afligi. Farei dos que tropeçam um remanescente, e dos dispersos uma nação forte. O Senhor reinará sobre eles no Monte Sião, daquele dia em diante e para sempre. Quanto a você, ó torre do rebanho, ó fortaleza da cidade de Sião, o antigo domínio lhe será restaurado, e a realeza voltará para a cidade de Jerusalém. Agora, por que gritam alto? Agora, por que gritam tão alto? Vocês não têm rei? Seu conselheiro morreu, para que a dor lhe seja tão forte como a de uma mulher em trabalho de parto. Contorçam-se em agonia, ó povo da cidade de Sião, como uma mulher em trabalho de parto, porque agora terá que deixar os seus muros para habitar em campo aberto. Você irá para a Babilônia e lá será libertada. Lá o Senhor a resgatará das mãos de seus inimigos. Então o Senhor está falando que haverá dor, haverá agonia, e as dores serão tão fortes como a de uma mulher em trabalho de parto. Lembre-se, está falando para o povo daquela época, e lembre-se que se a gente voltar para o nosso contexto também, quando Jesus fala em Mateus 24 sobre a tribulação, que será como as dores de parto. Então, como eu já disse, para alguns aqui já ouviram, acredito que a grande maioria, então a dor de parto de uma mulher é constante e ela vai aumentando conforme vai chegando o nascimento. Então eu acredito que a tribulação, tudo que passaremos é como essas dores de parto, que ela vai intensificando conforme vai chegando o dia do nascimento. E comparando isso como se o nascimento fosse a vinda do Senhor, e aqui, para o contexto desse povo, o nascimento é a sua libertação e a volta para casa. Então, o Senhor os dispersou. Alguns foram para os campos. Lembra que Jeremias não foi preso? Ele comprou alguns campos e ali levou alguns israelitas com eles. Então a gente tem israelitas presos na Babilônia, uma grande quantidade, e assim a gente também tinha o povo judeu solto
em alguns lugares nos campos longe da cidade de Jerusalém, aonde ela foi dominada, sitiada e destruída. E depois dos 70 anos de exílio, Esdras e Neemias são os que vão para Jerusalém e começam a reconstrução tanto da cidade como do templo do Senhor. Então, o Senhor, naquela época, espalhou o seu povo e os juntou de volta. Esse não precisa de mim? Esse também, você tem medo? Não quero. Eu aquele outro. O áudio está aberto, Rose. E agora eles estão fazendo a mesma coisa. Então, o povo foi de novo espalhado e agora ele está sendo juntado de volta para Jerusalém. Então, olha que interessante. As coisas que já aconteceram, elas voltam a acontecer. Eu tenho um amigo que fala que muitas coisas são ciclos. E se você começar a reparar a Bíblia quando você está estudando, algumas coisas começam a se repetir. Lembra que a gente, quando leu Daniel, quando fala de Antíoco Epifânio, que ele é uma sombra do anticristo? Se você pegar lá, quando Moisés cria aquela estaca e coloca ali para a serpente, para as cobras pararem de ferir as pessoas, na verdade as cobras não param de ferir, mas aquele que olha para aquela estaca, para aquela cruz que Moisés fez, elas são curadas. Isso também é uma sombra do próprio Cristo crucificado. Que aqueles que estão mortos olham para Cristo na cruz e que tenham fé nele são curados e ressuscitados, né? A gente tem também a Arca de Noé, ela é uma sombra, aquele acontecimento é uma sombra do futuro, da volta de Cristo Jesus também. Se a gente pegar tudo o que aconteceu no Êxodo, as pragas que o Senhor derramou sobre o Egito, também é uma sombra do que acontecerá no fim dos tempos com a ira e as trombetas e as coisas que o Senhor derramará sobre a terra. Então a Bíblia está sempre dando esse relato, está sempre voltando, te mostrando, olha, isso já aconteceu, mas olha, fica atento, isso vai voltar a acontecer, principalmente vindo dos profetas. Então precisamos entender, buscar sempre entender esse tipo de coisa. Então, sempre o Senhor está recolhendo, trazendo de volta e muitas vezes espalhando. Eu vejo, por exemplo, as dificuldades que a igreja passará, ela não serve para afastar ou destruir a igreja, e sim serve para fortificar a igreja, para que a igreja volte para o Senhor. Lembra-se que quando não há guerra, quando não há perseguição, as pessoas começam a ficar acomodadas com as coisas. Principalmente nós, uma nação onde o cristianismo é levado tão tranquilamente, por enquanto, aonde não há conflito, aonde todo mundo aceita tudo. Antigamente havia uma rixa que eu acho que ela é tola e foi criada pelos homens entre religiões, mas hoje as pessoas estão atingindo uma maturidade de entender que todos precisamos servir a Cristo independente de placas. As placas e as religiões apenas atrapalham a isso. Entende? Então precisamos estar firmes na comunidade, na igreja que estamos, mas sem julgar e sem preconceito com o outro que resolve estar em outra comunidade e em outra igreja. Porque, na final de contas, quem salva é o próprio Cristo e ele conhece os nossos corações. Às vezes a gente está ali, vamos colocar igual, muitas igrejas falam que só elas serão salvas, ainda há esse tipo de igreja, mas e julga as outras. Só que a única pessoa que sabe realmente quem será salvo é o próprio Deus, o próprio Cristo. Muitas vezes, as pessoas que a gente está vendo dentro da igreja, em cima do palco, louvando, exaltando e muitas vezes pregando, levando a palavra, essa pessoa ela está enganando e sendo enganada. E no final, ela mesma não será levada. Porque a própria palavra diz, né? Muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome preguei, nananana, e o Senhor vai falar, afasta-se de mim, porque eu não te conheço. Então precisamos o quê?
firmar os nossos pés e firmar os nossos corações em Cristo Jesus. Independente de placa, de religião, de religiosidade. Precisamos aprender as doutrinas do Senhor e ficar firmados em Cristo Jesus e atentos para as dores de parto, atentos para as coisas que estão acontecendo, para que a gente fique atento e sabendo que no final há a recompensa, que é viver eternamente com o Senhor, em um local de paz, onde só o Senhor será adorado. Versículo 11. Mas agora, muitas nações estão reunidas contra você. Elas dizem que Sião seja profanado e que isso aconteça diante dos olhos. Mas elas não conhecem os pensamentos do Senhor, não compreendem o plano dele que as ajunta como feixe para a eira. Levantem-se e debulem, ó Sião, ó cidade de Sião, pois eu darei a vocês chifres de ferro e cascos de bronze para despedaçar muitas nações. Você consagrará ao Senhor, ao soberano de toda a terra, os ganhos ilícitos e as riquezas delas. E aí, só vou finalizar aqui. Reúnam as suas tropas, ó cidades das tropas, pois há um cerco contra nós. Ó líder de Israel será ferido na face com uma vara. Então, mesmo se a gente voltar de novo, é muito massa quando você lê algumas coisas pensando em algo que é previsto, que é algo que pode acontecer. Então, trazendo para o contexto desta época, a gente pode ter uma noção de que, mesmo eles vendo que o Senhor era com eles reconstruindo a cidade, as nações ainda se juntaram e foram contra Jerusalém. E a gente sabe que o povo judeu realmente obteve algumas forças, venceu algumas batalhas, quando Deus era com eles. E a gente sabe também que depois dessa construção do segundo templo, houve algumas guerras, mas nunca tão fortes como na antiguidade, e não tão presentes como hoje. Então, a palavra está falando que sempre haverá aqueles que se colocarão contra Jerusalém. Então, hoje a gente tem de novo uma guerra contra Jerusalém, contra o povo de Israel. E o povo de Israel se levanta forte. Mas mesmo esse povo se levantando forte e vencendo seus inimigos, ainda assim serão feridos. Sairão machucados. Quando essa batalha realmente acabará, e como ele disse aqui, levante-se e debulhem, ceifem tudo isso. Por isso que eu acredito que na volta de Cristo haverá uma grande batalha onde tudo isso acabará. Aonde todos os inimigos das nações santas, aí já vamos transformar já Jerusalém no povo de Deus, todos se ajuntarão num lugar só. Lembra batalhas? A gente tem dois nomes, que tanto da Margedon como a batalha de Gog e Magog, aonde todas as nações se juntam para lutar contra o Senhor, para se lutar ali, no caso, contra o povo santo, né, o povo de Israel, o povo de Jerusalém. Mas eu não acredito que estará ali só o povo de Israel, mas todas as nações que apoiam Israel. Às vezes a gente fica com uma... Pode falar. Pode concluir. Não, que às vezes a gente fica com uma visão de que o mundo inteiro será contra Israel.
Não. Haverá um governo, lembra o governo do anticristo com 10 reinos? E, na verdade, no final serão apenas 7, porque ele vai derrubar 3 e vai conquistar esses 3 para ele. E esses governos serão contra Israel. Mas quantas nações não existem no mundo? Então, assim como haverá uma força contra Israel, haverá uma força a favor de Israel nessa batalha toda. Fora a força maior de todas que virá do céu, que é o próprio Cristo Jesus, vindo para reinar. E é interessante, é por isso que todo olho verá a sua vinda, o seu poder e a sua glória. Pode falar, Beth. Eu tenho um comentário aqui do lado, que fala sobre quebrantamento. Eu achei interessante. Fala assim: nós somos pessoas quebradas, aleijadas, exiladas e lamuriantes. Algumas de nós fisicamente, outras emocionalmente, e todas nós espiritualmente. Com o passar do tempo, as provações da vida nos atingem e nos forçam a escolher. Está valendo a pena seguir a Deus apesar da dor, ou o abandonaremos e nos afastaremos dele? Embora o seu passado possa ser desapontador e o seu presente desanimador, para seu futuro existe esperança. Se você for de Deus, quando ansiar por aquilo que Deus tem para você, você encontrará encorajamento para perseverar. Quando as provações lhe trouxerem aquele momento em que você terá de fazer uma escolha, qual será? Eu achei interessante, né? Porque aqui o povo, eles ficavam muito presos nos obstáculos, né? E a palavra de Deus nos encoraja todo o tempo. E nós somos, né, muitos deficientes, né? Tanto fisicamente, todos nós somos deficientes espiritualmente, ninguém está completo ainda. Eu achei interessante porque ele falou certinho aqui sobre os versículos 6 a 8. É isso aí. E nunca estaremos, né? É. Se a gente parar para pensar, nunca estaremos completos, né? Eu gosto da frase que somos tantos em busca de santidade, né? Em busca da santidade. Então, não tem o que fazer. Precisamos estar o tempo todo buscando o Senhor. Eu gosto muito quando você falou de não sermos completos, da comparação que Paulo faz com o nosso corpo hoje, da maneira que ele está, para o nosso corpo glorificado. Então isso mostra, cara, isso deixa muito claro o quanto não estamos completos. Que ele fala que esse nosso corpo físico, isso que temos hoje, é apenas uma semente da árvore grandiosa que seremos quando recebermos o nosso corpo glorificado, quando entrarmos na presença do Senhor. Então, olha como maravilhoso é isso. A força, né? É glorioso isso. É maravilhoso você começar a entender o que Deus tem para nós ainda. O quão maravilhoso é. Só que quando a gente começa a estudar e ler essas coisas, a gente precisa entender, muitas vezes é necessário passar pelas dores. Quando ele fala aqui dos remanescentes, dos que tropeçam, eu estava lendo aqui, ele usa essa frase dos que tropeçam, ele usa uma comparação de Jacó, que era a palavra tropeçar em hebraico, ela também serve como mancar. Então não eram pessoas que estavam totalmente entregues à idolatria, mas pessoas, sabe aquelas pessoas que a gente tem hoje, que comete um pecado, se arrepende de volta, comete um pecado, se arrepende de volta, são aqueles que estão tentando caminhar, então eles estão mancando, estão tropeçando, mas estão tentando ir.
era mais ou menos isso. Então ele fala daqueles que tropeçam e daqueles que, dos remanescentes, aqueles que mesmo em meio a toda perseguição, aflição e dor, permanecem no Senhor. Então o Senhor ajuntará esses de volta. Então muitas vezes a gente precisa, sim, somos filhos, santos em busca de santidade. É necessário a gente estar o tempo todo buscando ao Senhor para que possamos crescer. Mas há diferença, cara, entre aqueles que buscam o Senhor e aqueles que estão começando uma jornada, uma caminhada, que tropeçam, levantam, mas o Senhor não abandonará nenhum desses. No dia do juízo final, no grande dia do Senhor, naqueles dias, quando o Senhor voltar, ele reunirá todos. Todos. E aí sim, quando estivermos diante do Senhor, e o Senhor abrir o livro da recompensa e do juízo, aonde já recebemos nosso corpo glorificado, então nós já temos a certeza de que não seremos condenados. E ele ali abriu o livro da recompensa, aí sim, a sua busca pela santidade, a sua busca pelo Senhor, a sua busca pela obediência, o seu sacrifício pelo Senhor, a sua entrega pelo Senhor, vai ser recompensada e vai ser diferenciada daquele que vivia tropeçando e caindo. Mas não significa que essa pessoa que tropeça e cai também não será salva e recolhida pelo Senhor. O Senhor destruirá só aqueles que realmente viraram as costas para ele e resolveu deliberadamente, né, de propósito, como a gente leu em Hebreus, adorar outros deuses, se virar contra o Senhor e ser contra toda a palavra do Senhor. Pelo menos nisso que se baseia a minha fé, nisso que eu acredito. É isso que eu tenho aprendido cada vez mais estudando a Bíblia com vocês. E o Senhor, ele age com justiça. E a própria palavra fala que ele recompensa aqueles que trabalham. E que a palavra galardão, ela tem essa ideia de salário, de recompensa por algo feito, de pagamento pelo que foi feito. E a palavra do Senhor, em vários momentos, fala sobre isso, né? Fala sobre de maneira nenhuma o Senhor não recompensará aqueles que fizeram. Fora que a palavra também fala que por Cristo ter morrido na cruz por nós. E ao aceitarmos, nós somos considerados irmãos. Então, por sermos irmãos de Cristo, somos também co-herdeiros em Cristo. E, cara, olha o que me veio na cabeça. É bem interessante porque, caraca, quando um judeu, olha o que me veio na cabeça aqui agora. Quando uma família judaica de bastante posse, e essa família tem vários filhos, e o patriarca, então, ele falece e essa terra vai ser dividida, essa riqueza vai ser dividida entre os seus filhos. Como que acontece essa divisão? Se fosse no nosso contexto, a divisão seria, por exemplo, vamos colocar aí, se tivessem 4 filhos, dividiria toda a riqueza, juntaria toda a riqueza, dividiria em 4 partes, cada um levaria uma parte, correto? Dentro do contexto judaico, não funciona assim. Quando o patriarca se vai e tem 4 filhos e há uma divisão, o filho mais velho fica com metade da herança. O outro filho, ele fica com metade da metade que sobrou. O terceiro filho fica com a metade da outra metade que sobrou. E o último filho fica com o restante. Então nós temos um filho com 50%, o segundo filho com 25%,
O outro filho, aí vocês vão ter que fazer conta, mas eu acredito que está 12% a 13%. E o outro filho apenas com o que restou, que vai dar ali bem menos que isso. Que é a metade da metade da metade. Então, por que eu estou falando isso? Por que me vem na cabeça? Jesus é o primogênito do Senhor. Ele é herdeiro de todas as coisas. Então, ele é o herdeiro que é o rei. Ele é o que reinará. O filho, depois dele, como que a gente vai saber quem que é o próximo? Aqueles que trabalham mais. Aqueles que fazem pelo Senhor. Aqueles, vão dar um exemplo, igual os patriarcas, o próprio João, o próprio Paulo, esses caras que a gente conhece, mais contemporâneos nossos, como o próprio Billy Graham, John Wesley, os próprios João Calvino, como Armínio, o próprio Charles Spurgeon, pessoas assim, cara, que fizeram a diferença no seu tempo e que são lembrados até hoje. Esses são considerados como pelo menos é o que a minha visão está trazendo, como se fosse o segundo filho. Então a sua herança será maior que a dos outros. O terceiro filho é como aqueles que continuam buscando santidade, estando até chegar ao ponto daquele filho que aceitou Jesus no seu leito de morte. Então, ele receberá a herança, mas a sua herança não se comparará à herança daqueles que passaram a vida toda servindo ao Senhor. Entendeu a diferença? Cara, isso veio agora, velho, e é muito massa quando você conhece um pouco do contexto da história. Então, não é como a gente tem uma visão muito nossa, né? De herança, onde todos receberão igualmente. E não é. Dentro do reino do Senhor é justiça. Quem faz mais, recebe mais. Lembra-se, a salvação é de graça. Mas os galardões, as recompensas, como você reinará e viverá no reino, vai depender das suas obras, das suas escolhas, das coisas que você faz agora em vida. Muita gente está achando que vai viver uma vida de boa aqui, vai morrer, vai para o céu, e lá no céu, sim, aí ele vai trabalhar e conquistar as coisas. Não. No céu você vai desfrutar daquilo que você conquistou aqui em vida. Você falando aí, Eder, eu lembrei muito Deus do capítulo todo que a gente leu aí, e agora você buscou isso aí que você relembrou. O entendimento que eu entendi muito hoje. Aqui é igual a parábola de Jesus lá dos talentos, né? Você multiplica, você faz aquilo que você É isso. Você está falando a minha fala. Nossa. Nossa. mas o tempo todo aqui o Éder falando tudo assim, é muito maravilhoso, cara. Cuidado de entender isso aí, ó. Se você recebeu, igual o Éder acabou de finalizar aí, gratuitamente, tem. Então, é igualzinho a palavra do talento. Você ganhou de mão beijada ali, ó, multiplicou, você vai ter em abundância sempre. E os que não faz, é igual conhecimento da palavra. Quanto mais a gente ter o conhecimento da palavra, mais a gente vai firmar nessa fé, nesse caminho. A gente vai ganhar muito mais força e fé. E aquele que escondeu o talento, você acha que recebeu igual? Esse aí vai queimar no fogo do inferno. Escondeu, não transbordou a palavra de Deus, de Cristo. Eu vi uma pergunta aqui na minha Bíblia. Deus é justo, né? Não é só amor. Deus é fiel e é justo. O tempo todo. Nós devemos fazer uma pergunta assim para nós. Com quem nós compartilhamos o evangelho essa semana? Né? Porque às vezes a gente está só se enchendo, e não teve
sei lá, ficou apático, ficou com Bem vergonha, pontuado. não teve nem oportunidade, nem tempo de compartilhar com alguém. Sabe que com essa sua pergunta me veio à memória, para este tempo, eu acredito que muitos serão levantados para voltar a pregar o evangelho, aqueles que já conhecem o evangelho. Eu me vejo hoje fazendo isso, sabe? Levando o evangelho para aqueles que já dizem conhecer o evangelho, mas que na verdade não têm a profundidade de conhecer verdadeiramente o evangelho. São como Ezequiel entrando no rio. Eles estão só com a água no máximo na canela. Alguns conseguem chegar até o joelho, mas a grande maioria está com a água apenas no tornozelo. E eu acredito que isso queima no meu coração é fazer com que vocês mergulhem de cabeça no Senhor. Ali como o anjo vai falando para Ezequiel, avance, 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 desejem, queiram mais, ao ponto de Ezequiel chegar e não ter mais pé. Aonde está a nossa busca no Senhor? Qual é a essência disso? Por que que a gente é surpreendido por algo que já está nessas escrituras? Por que que a gente é surpreendido por algo que a gente está lendo? Porque o evangelho está precisando ser pregado de novo. E não é para pessoas que estão lá fora, não. É para aqueles que se dizem convertidos. É para aqueles que se dizem conhecedor da palavra. O evangelho precisa ser pregado de novo. A gente estava numa situação que a gente estava no aniversário, e para a glória do Senhor a conversa mudou, e é a que eu gosto. A gente começou a falar de Bíblia, começou a falar da volta do Senhor. E eu me surpreendo quanto as pessoas não sabem. Pessoas que você vê e você entende, cara, são pessoas que nasceram praticamente dentro da igreja. Se duvidar, o pastor quase fez o parto. Brincadeira, né? Mas vocês me entenderam. E quando você começa a conversar algumas coisas, você percebe o quanto é raso a água onde eles estão. E eu acho interessante, a gente estava até conversando depois que a gente saiu do carro, as tias, a gente estava numa confraternização, as tias mais velhas ficavam assim, como que você sabe todas essas coisas? Eu falei, porque eu estudo, eu busco, na verdade os outros falavam, né? Eu falava, porque é só ler a Bíblia. Aí tem uma outra tia que ela tá com Alzheimer. Cara, é massa, velho. Você vai falando, ela vai ficando assim. Ei, como que você sabe essas coisas? Você é pastor? Você estudou para isso? Mas sabe o que é legal? Que depois de 10 minutos ela faz a mesma cara e faz a mesma pergunta. Passa mais 10 minutos, ela faz de novo a mesma pergunta. Mas, tipo assim, cara, é você ver o quanto as pessoas estão rasas. Por exemplo, ontem, depois, se vocês quiserem, é interessante para estudar, eu assisti um vídeo de um canal chamado Papo com Deus, e eles têm uma visão um pouco diferente do fim dos dias. Algo é interessante você estar sempre atento a todas as visões. Por quê? Porque nenhuma pode bater o martelo, é esta. Lembra? A gente já discutiu muito sobre isso. Estou certo de que vai ser assim. Não, ninguém está. São teorias. Então, quando você está atento a todas as teorias, você está atento a todos os sinais. Por exemplo, a visão deles, que eu estava assistindo ontem, o que ela é interessante? Eles não acreditam no milênio literal. Eles não acreditam que Jesus voltará e haverá 1000 anos de reinado de Jesus físico na Terra literal. Então é uma linha mais amilenista, de que
desde que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, já estamos vivendo o milênio. E ele trouxe uma visão interessante, que essa eu não tinha, mas é algo para se pensar, e desde então, desde aquele momento, também já estamos vivendo a tribulação, mas que ela vai se intensificando cada vez mais quando está cada vez mais perto da volta de Cristo. Assim como o derramar de Joel 2 já aconteceu em Atos, mas ele ainda está acontecendo. E ele vai ser derramado plenamente perto da volta de Cristo. Então são visões diferentes. E ali ele coloca também aquela visão de que, por exemplo, as 7 igrejas, elas são 7 períodos da nossa história. Garanto que vocês já devem ter ouvido isso, e que hoje estamos vivendo o último período que da igreja de Laodiceia. E se você trazer um contexto, realmente, hoje tem muitas igrejas que são mornas. E o pior, tem muitas igrejas que são aquelas que Jesus está à porta, batendo. É uma igreja, com nome de igreja, com atitudes de igreja, com tudo menos Cristo lá dentro. Cristo não está lá dentro. Então precisamos estar atentos e sempre ouvindo e aprendendo. Deus é maravilhoso, que essa proposta que Ele me deu de estar aqui 5 horas da manhã, lendo, estudando a palavra, discutindo com vocês, o quanto tem me feito desejar mais e crescer nisso. E o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Por quê? Porque em João, se eu não me engano, 15, no 16, acho que é, ele fala sobre o Espírito Santo revelar tudo aquilo que vocês ouviram. Que tudo será revelado. O Espírito Santo é aquele que vai te ajudar a revelar aquilo que você sabe. Então, nos momentos que você está conversando, discutindo com alguém, igual agora o Vanderlei acabou de fazer, eu contei uma história, não falei nada sobre aquilo, e veio na memória dele o quê? A parábola dos talentos. Por quê? Porque isso está na sua memória, porque ele já estudou e ele ligou essa analogia, assim como a Beth também. Então, o que acontece? É porque você já conhece, e você consegue ligar tudo isso. E o Espírito Santo vai te dando maturidade, e quanto mais você vai estudando a palavra, mais vai fazendo sentido o que você está lendo. A gente poderia muito bem ler Miqueias só como algo histórico, algo que aconteceu no período do povo depois do exílio. Mas não todas as palavras, porque tem palavras que é para aquele período, mas também há palavras que, se você pegar ali só aquela frase, você, cara, isso aqui é algo que ainda vai acontecer. Isso aqui é o Senhor deixando bem claro que ele ainda vai fazer algo maior. Igual ele fala ali de paz, de uma paz aonde você vai poder sentar debaixo da figueira tranquilamente, aonde não haverá mais armas de guerra. Isso aconteceu? Não. Essa paz, esse tipo de paz nunca existiu. Mas, na eternidade, com o reino vindouro do Senhor, ela existirá. Onde as armas serão transformados em... esqueci o nome. Em ferramentas de trabalho para o cuidado da terra. Olha que maravilha. Interessante esse capítulo 4 aqui, Éder, que, tipo assim, ele, no meio termo aqui que eu entendi, ele um pouco aconteceu e já está se repetindo aquilo que aconteceu lá. Ele fala que aconteceu no capítulo lá, no versículo lá que falou que vocês vão para Babilônia, tudo aquilo lá já aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, já está dizendo coisas para o futuro que vai acontecer, aliás, que, no meu modo de ver, entendimento já está acontecendo. As dores já estão intensificando, por exemplo, já está indo para de novo, aquela mesma história lá está se repetindo. Ela já está acontecendo.
E já aconteceu com aquelas gerações lá. Várias passou sem acontecer nada, né? Só foi se perdendo, se perdendo, se perdendo, e tá se voltando, tá se repetindo mesmo, igual você falou. As coisas estão se repetindo. Igualmente está escrito. É isso aí. E, igualmente o que aconteceu também. Bem, Sabe, bem interessante. sabe o que eu acho interessante também? Nós somos chamados a falar do Evangelho, pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo. E, e eu, sinceramente, eu sinto a necessidade de estar cada vez mais aprofundando na palavra. Como é que eu vou falar de algo que eu conheço só de ouvir falar? É difícil, porque muitas vezes você vai ser questionado e se você não tem a resposta, aquilo deixa de ser verdadeiro. A pessoa vai falar assim: "Ah, então, mas espera aí, você acredita em algo que você nem", né, Vivenciou, né? você Só não consegue ouviu. nem conversar, entende? Então eu como como eu aceitei Jesus recentemente, né, recentemente, 2018, a gente tá aí, mas assim, de lá para cá, eu senti a necessidade de avançar cada vez mais. Eu fiquei um tempo ali extasiado, parado naquilo, tentando entender o que tinha acontecido na minha vida, sabe? Esperando, a ficha ainda estava caindo e eu aprendendo e vivenciando, mas depois de um momento eu falei assim, não, mas eu preciso começar a aprofundar, eu preciso entender, eu preciso estudar. Eu tenho uma conhecida que ela é cristã, né, ela é batista, e ela disse que ela, na juventude dela, quando ela começou a trabalhar, o primeiro emprego dela, disse que ela trabalhava no escritório, não sei se era um escritório de contabilidade, alguma coisa assim. Diz que num determinado momento tinha muita gente que trabalhava lá e, coincidentemente, ou por até afinidade ou por indicação, as pessoas eram espíritas. E aí um dia ela via que o pessoal conversava ali, né, sobre as questões deles ali. Aí um dia ela foi falar daquilo que ela daquilo que ela cria, né? Rapaz, e ela não estava preparada. Mas diz que ela levou uma lapada tão grande, entende? Por quê? Por causa disso, a gente precisa estar cada vez mais, se aprofundar cada vez mais. É realmente a história do rio ali, de você ir aprofundando, aprofundando, e você vai entrando. Porque senão, como é que você vai falar? Eu penso assim, que num primeiro momento é válido, porque a sua vida já vai começar a demonstrar que você é outra pessoa. Você não é mais aquela pessoa que você era. Alguma coisa mudou em você. Quando Cristo vem, quando o Espírito Santo vem habitar em você, quando você passa, né, a crer, você automaticamente você já começa a deixar para trás. Então isso já faz sentido e algumas pessoas já percebem. Mas só isso não basta, porque há momentos que você vai ter que falar e falar com toda a convicção e com toda a sabedoria de quem realmente vive aquilo ali. E aí, meu amigo, é só estudando. Porque senão, se você falar, eu ouvi falar, esquece. E é muito Entende? difícil você falar que crê em algo e não conseguir defender aquela crença. Nossa, deve ser frustrante, né? É. E eles estudam, viu?
Igual os testemunhos de Jeová, eles estudam a maneira deles para poder confrontar e confundir as pessoas que não buscam, né? Ó, 1 Pedro 3, versículo 15. Antes reverenciem a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. 1 Pedro 3, 15. Lembre-se sempre disso. Você está pronto para defender a sua fé? Olha, Está te ensinando. olha a minha versão. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que você tem. Então precisamos estar prontos e preparados para defender a nossa fé. É como o Diego acabou de falar. Eu não. Enquanto você estava falando, Éder, eu estava caçando aqui, né? Na minha, não sei se é a mesma que a sua, mas fala assim: antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor. Com mansidão e temor Né? a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, né? O temor é o temor a Deus, temor ao Senhor. O 16 fala assim, mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Nossa. Deixa eu pegar uma versãozinha diferente aqui. Mas é isso, cara. Precisamos estar prontos para defender aquilo que acreditamos. Ó, na que eu tenho aqui, numa outra versão, deixa eu só ver se aqui está 1 Pedro 3,15. Tratem, porém, o Messias como santo, como Senhor no coração de vocês, enquanto permanecem preparados para dar uma resposta racional a todo que lhe pedir explicação da esperança que há em vocês, contudo, com humildade e temor. E aí ele continua, né? Mantenha a consciência limpa, de forma que, ao falarem mal de vocês, os que abusam do bom comportamento procedem da sua união com o Messias sejam envergonhados. Então, aqueles que buscam te derrubar por não seguir a Cristo, quando você tem a palavra do Senhor olha que massa. Quando você tem a palavra do Senhor no seu coração e você trata eles com amor e com clareza e você defende a sua fé, eles serão envergonhados por causa da maldade que há no coração deles. Eu fiz uma anotação aqui sobre esse versículo. Sejam mansos e tranquilos. A sua conduta traz impactos e transformação aos que estão ao seu redor. Que possamos ser a Bíblia que os outros possam ler. Bonito, né? Eu não peguei, eu achei o meu aqui, Pedro, mas é Pedro 1 que você falou? 1 Pedro. 1 Pedro. 1 Pedro. Qual que é o versículo? Capítulo 3, versículo 15. Então, precisamos estar prontos para defender a nossa fé. Como o Diego acabou de dizer, né? Não adianta nada você ter uma fé superficial que na hora de um confronto da própria palavra, você não saber defender aquilo que você acredita. Então,
De achismo, rapaz, o mundo tá cheio. Do amor, o mundo tá cheio. Agora começa a trazer a justiça, que é alimento para os maduros. Não vão ter, porque eles vivem tomando leitinho. Quem toma leitinho não conhece a justiça do Senhor, não conhece a graça, não conhece a soberania, não conhece o Senhor como Todo-Poderoso. Esses dias eu vi um pastor falando que quando ele está pastoreando para o Senhor tem que fazer tudo o que ele manda. Ô, coitado. É o engano. Ou então a gente discutindo porque um outro líder também falando que Jesus não vai voltar agora não, relaxa. A mensagem, o concluir dos ovos, uma mensagem totalmente anticristã. É um engano. É um engano. Porque Jesus pode voltar para qualquer um a qualquer momento. Não precisa ser ao romper do céu ou ao som da última trombeta. Mas sim num tropeção. Exato. Então precisamos estar sempre firmados com o nosso coração em Cristo Jesus, buscando sempre maturidade nele. E aí sim, quando a gente vai estudando a sua palavra, coisas novas nos vai sendo revelada, principalmente sobre os dias que estão por vir. Ô, Rose, você pode orar para a gente finalizar? Sim. Amém. Amém. Senhor Deus, ó Pai, nós te louvamos e te adoramos por esta manhã maravilhosa, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor nos acordou, o Senhor nos deu a chance de estudar a sua palavra, ó Pai. E nós queremos, Senhor, não ficar no raso, Senhor. Queremos mergulhar no teu Santo Espírito, ó Deus. Queremos entender a tua palavra, Pai. Queremos que todos esses estudos de profecias não cause medo em nós, mas sim que nós pensemos na glória que nós vamos receber depois de tudo isso, ó Pai. Que o Senhor possa estar nos ajudando a discernir o que é certo, o que é errado, para que nós não caiamos no engano, ó Deus. Eu te louvo, Pai, por este dia, por este grupo, por essas pessoas que estão aqui, ó Deus, porque nós estamos tentando aprender, ó Pai. Nós estamos tentando, ó Pai, nós estamos buscando a Ti, Senhor, porque queremos estar mais profundo na Tua palavra, ó Pai. Me ensina, Deus, me ensina o que Tu queres que eu faça, sonda o meu coração, Senhor, para que eu possa fazer a Tua vontade, ó Pai. Que nós possamos cada dia mais viver buscando a Ti, fortalecendo a nossa fé, para tudo que vamos enfrentar, ó Deus. Te louvamos, ó Pai, porque temos muito, porque temos tudo que precisamos, e o Senhor está sempre nos sustentando. Nos cubra, ó Deus, com o Teu sangue, Cristo, porque precisamos de Ti hoje, precisamos de Ti para enfrentar o que virá, ó Deus, e por isso Te adoramos, ó Pai. Ensina, Senhor, cada pessoa que vai comemorar esse Natal, que o Natal é Cristo, ó Deus. Nós devemos ter o Natal todos os dias da nossa vida, ó Pai. Te adoramos e te agradecemos por tudo, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura. Espero que Deus esteja ministrando no seu coração e que você tenha cada vez mais sede da palavra do Senhor.